facto, estamos a tentar camuflar a realidade que nós vivemos. Então, o sacrifício que a pessoa faz quando está perante essa situação de querer mostrar aquilo que não é, e em contrapartida tem que agradar ou tem que fazer os outros pensarem que é mais ou menos isto ou é aquilo. Então, tenta fazer muita coisa que não coaduna muito com aquilo que é a realidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa quer sair de um lugar para o outro, mas se calhar não tem dinheiro de transporte, né? De sair, de deslocar de um sítio para o outro. Então, mas sabe que durante aquela caminhada pode ser interceptado por pessoas que podem pensar que se calhar não tem dinheiro de chapa. Enquanto se calhar não é questão de dinheiro de chapa, se calhar é perto ou porque achou que não podia apanhar chapa porque precisaria caminhar ou tudo mais. Então, faz um sacrifício de se calhar esperar boleia ou levar muito tempo a pedir, se calhar moeda de chapa ali mesmo na paragem para poder apanhar o transporte e ir até ao local. É um exemplo, né? Poderiam ver tantos exemplos que poderiam sustentar essa questão. E também o outro sacrifício tem a ver com o que vamos falar a seguir, falaríamos de sugar daddy, né? O sacrifício é ser sujeito a coisas que se calhar não era tão necessário, né? Que pudéssemos passar por elas. E acredito que isso vamos falar mais adiante. E eu queria ressaltar aqui algumas características que podem estar ligadas, porque eu sei que daqui a nada vamos fugir dessa parte para poder focar nos sugar daddies, se calhar. Então, existem algumas características, né? Algumas facetas que podemos colocar exatamente nessa que possa nos fazer ou nos levar a entender como é que se comporta então ou qual seria a origem de pensamento de uma pessoa que tenha essa vida de aparências. Uma delas seria a superficialidade. Nós vemos a superficialidade no meio familiar, onde os problemas são resolvidos de forma leviana em casa, como deixa estar, não há nenhum problema, não há um rigor em termos da educação que é dada na família. A criança fez isto, fez aquilo, leva-se de leve, não é grande coisa. A criança pode, se calhar, querer alguma coisa que os pais não têm, então entender que os pais não têm, então pode ter lá fora a educação, porque voltar com um telefone grande enquanto os pais não têm a capacidade de comprar, é normal, não tem nada demais. Quer dizer, essa questão toda aqui não condiz muito com a educação que recebemos enquanto filhos. E a outra questão tem a ver com o delírio, que é uma parte mais psicológica, né? Tanto a primeira assim como essa segunda, delírios. Em psicologia nós vemos como uma alteração da informação no pensamento. Então, essa alteração faz com que a pessoa não tenha uma capacidade de relacionar como é que o que é certo, o que é errado. Então, pensa que o que é certo é, se calhar, sair, então fazer gastos elevados que não combinam muito com a sua própria vida, se sujeitar a essas coisas todas, aquele exemplo que eu já tinha dado antes. E a outra questão tem a ver também com a falsidade. Pessoas falsas, nós vemos pelo que elas nos mostram, não por aquilo que são. Então, se eu me apresento como uma pessoa séria, enquanto eu não sou sério, lá fora o que eu faço são coisas erradas. Nós vemos, por exemplo, casos de pessoas que são violentas, pessoas que são assassinos, né? Passo a expressão, que nos aparentam ser pessoas idôneas, meia volta já estão em problemas com a justiça porque tiraram a vida de uma pessoa e tudo mais. Então é aquele esconder que a pessoa tem, a capacidade de esconder ou camuflar aquilo que realmente é a pessoa. Então nos mostra uma coisa que não é e acabamos decorrendo esse risco aí, essas dificuldades. Então podemos levar quem vive de aparência como quem tem um distúrbio, né?
Sim, tem alguns distúrbios, sim, que são esses que têm a ver com a necessidade de responder àquilo que é o problema de autoestima e também resolver o problema de ansiedade. Há pessoas que pensam que o problema de ansiedade pode ser resolvido até certo ponto indo ao shopping ou indo ao mercado fazer tantas compras desnecessárias. E também no problema de autoestima, a pessoa pode se sentir na possibilidade de viver uma coisa diferente por pensar que aquilo que tem não é o suficiente ou então aquilo é pouca coisa. Então, para poder ser notado na sociedade, ser útil, precisa pelo menos mostrar aquilo que os outros devem ver, que é o vestir-se bem, comportar-se bem, falar bonito, não errar, se calar quando tiver uma opinião, porque se falar vai ser ridicularizado, tantas outras. Então significa também que pode ter cura, se é um distúrbio. Podemos levar como um distúrbio e tem cura, né? Sim, tem psicoterapias que podem ajudar a resolver.